Quem é Jesus? Cada religião o define de uma maneira diferente. Para alguns, uma lenda. Para outros, um guru. Ainda para outros, o maior profeta de todos os tempos. Uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, diriam outros. Mas o que Jesus disse acerca de si mesmo é o que queremos enfocar. Nunca houve ninguém como Jesus. Ele é o responsável pela maior transformação histórica que a humanidade já presenciou. Mas mais importante do que saber quem foi Jesus do ponto de vista histórico, é decidir pessoalmente qual é o papel dele em sua vida nos dias de hoje. Jesus foi ao mesmo tempo comum e incomum, divino e humano. Jesus alternava entre o normal e o heróico. Era perfeitamente capaz de estar em determinado momento entre homens e crianças numa praça de Jerusalém e no instante seguinte ordenar que o inferno saísse de um homem louco, que a doença saísse de um moribundo, que a morte deixasse o morto. Quem foi esse homem que falava tão bondosamente com crianças e pecadores, que se fazia entender por pessoas simples e encantava os eruditos? Jesus foi aquele que com voz mansa abençoava os que com ele caminhavam pela vida, mas com voz forte e poderosa ordenava que as ondas e o mar se acalmassem. Essa é a pergunta que se repete há séculos e que chega até os nossos dias. Quem é ele? Vamos tentar descobrir juntos? Vamos seguir as pegadas dos seus pés? Vamos nos sentar no chão duro e frio da gruta onde ele nasceu e, como espectadores, vamos observar? Venha, vamos sentir o cheiro da serragem da sua carpintaria. Venha, vamos ouvir as suas sandálias golpeando o chão duro das trilhas da Galileia. Vamos suspirar juntos ao tocar as feridas curadas de homens e mulheres que ele tocou, de leprosos que ele limpou. Vamos sorrir ao ver a sua compaixão para com a mulher junto ao poço. Vamos deixar que a nossa voz se eleve com os louvores da multidão. Vamos tentar vê-lo. Esta é a minha oração, esta é a minha intenção. Que à medida que você me assiste, Jesus deixe de ser uma figura distante para transformar-se num grande amigo. Amigo este bem presente na hora da angústia. Vamos visitar alguns lugares por onde ele passou, falar com quem ele falou, observar algumas pessoas em quem ele tocou. Junte-se a mim nessa busca impactante. Você pode se maravilhar. E o que é mais importante ainda, você pode ser transformado por tudo aquilo que ouvir e por tudo aquilo que aprender. Em Lucas, do capítulo 2, os versículos 4 a 7, nós temos o relato de como tudo ocorreu. A Bíblia assim nos diz: Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Poderíamos até pensar na conversa que o dono da hospedaria teve com a sua família no café da manhã. Talvez tenha ele perguntado ao dono da casa: alguém mencionou a chegada de um jovem casal na noite anterior. Perguntaram como ele estava? A jovem grávida realmente veio montada no jumento? Estão bem de saúde? É bem possível que alguém tenha tocado no assunto. Mas, na melhor das hipóteses, se alguém levantou a questão, com certeza ela não foi discutida. Por que não? Porque não havia nada de extraordinário neles. Eles foram provavelmente apenas mais uma das inúmeras famílias rejeitadas naquela noite anterior. Além do mais, quem teria tempo para conversar sobre eles com tanta agitação na cidade? O imperador Augusto fez um enorme favor à economia daquela pequena cidade chamada Belém. E ele o fez quando decretou a realização de um censo. Quem poderia se lembrar disso em um momento de tanto alvoroço no vilarejo? Quem poderia se lembrar de um casal tão comum? É muito difícil que alguém tenha mencionado a chegada do casal ou até mesmo se preocupado com a condição daquela pobre moça. Eles estavam ocupados demais. O dia havia sido cheio demais e o dia seguinte também seria tão cheio quanto o anterior. Eles tinham que preparar o pão do dia. As tarefas da manhã precisavam ser realizadas. Havia coisas demais em que pensar.
Como poderiam eles imaginar que o impossível havia acontecido há poucas horas? Que Deus viera ao mundo por meio de um bebê, por meio de uma criança. Não poderia haver um lugar mais humilde para o nascimento. Do lado de fora havia um grupo de pastores. Estavam sentados no chão em silêncio, talvez perplexos, talvez com medo, mas certamente maravilhados. O trabalho deles, o trabalho noturno, havia sido interrompido na noite anterior por uma explosão de luz vinda dos céus, uma sinfonia de anjos maravilhosos a cantar. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus encontra tempo, Deus encontra oportunidades de ir até aqueles que têm tempo para ouvi-lo. Deus, naquela noite sem nuvens, foi até simples pastores de ovelhas, porque eles tinham tempo para ouvi-lo. Você também precisa separar um tempo para ouvir a Deus. Você também precisa de um tempo para dar ouvidos à voz de Deus. Lá dentro, ao lado da jovem mãe, estava José. E este sim estava bem cansado. Se havia alguém sonolento ali, esse alguém era José. Talvez ele não se lembrasse da última vez em que havia se sentado. Agora que a aflição, aquela agitação havia diminuído, agora que Maria e o bebê estavam, se é que podemos dizer, confortáveis, ele se encosta à parede do estábulo e sente que os olhos começam a pesar. Quando o sono estava chegando, quem sabe a sua mente não havia sido encharcada por aquela presença angelical que havia precedido todos esses acontecimentos. Um anjo havia aparecido a ele e havia ordenado que ele colocasse o nome no menino. Havia dito o anjo: o nome da criança será Jesus. Ao contrário de José, Maria estava bem acordada. Meu Deus, como ela era jovem, como ela era nova, praticamente uma adolescente. Enquanto ela olha para o bebê, a sua cabeça repousa ali sobre um pouco de palha. A dor que ela havia sentido na hora do parto havia sido substituída pela admiração. Ela olhou para o bebê e talvez tenha pensado assim: meu filho, meu Senhor, minha majestade. Neste ponto da história, o ser humano que melhor compreende quem é Deus, o que Deus está fazendo, é uma simples adolescente deitada num estábulo mal cheiroso. Ela não consegue tirar os olhos da criança. De alguma forma, ela sabe que está segurando nos seus braços o próprio Deus. Naquele dia, Deus tocou o ombro da humanidade. É como se ele dissesse: com licença. E então a eternidade interrompeu o tempo. O cristianismo nasceu assim. O cristianismo nasceu de uma enorme interrupção celestial na história humana. Você duvida? Pergunte aos pastores de Belém. Sabemos muito pouco sobre estes homens, mas o que sabemos nos é suficiente. Nós não sabemos como se chamavam. Nós não sabemos qual era a sua idade, quantos trabalhavam naquela noite. Não, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos certeza: eles não tinham as expectativas de grandes transformações, de grandes mudanças. Aqueles homens simplesmente cuidavam de ovelhas. Diz-nos o texto sagrado, que está em Lucas capítulo 2, versículo 8. Permitam ler para você. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Vamos pensar um pouco. Era noite, ok? Se era noite, as ovelhas estavam dormindo. Nós podemos presumir que elas estavam dormindo. Ora, imagine os pastores olhando para as ovelhas. Era como olhar tinta quando está secando. Pastores olhando para ovelhas dormindo. Não havia nenhum trabalho menos excitante do que esse. O maior desafio daqueles pastores era eles não dormirem. Aqueles homens nem sequer pensavam na hipótese de qualquer alvoroço. Aliás, eles não desejavam nenhum alvoroço. Qualquer agitação na profissão deles era sinônimo de coisa ruim. Ou eram lobos, ou eram ladrões. O que os pastores gostavam mesmo é de uma noite calma. Eles queriam uma noite calma. Quem trabalha à noite quer ver o sol raiar. Quem trabalha à noite quer ver o dia nascer e poder ir para casa e dizer para a esposa: graças a Deus, nada aconteceu. O fato de desejarem uma noite tranquila, porém, não significa que eles a tiveram. Lucas, no capítulo 2, versículo 9, um versículo após aquele que eu acabei de ler,
Ele assim nos diz, preste bem atenção. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. A mudança sempre traz medo antes de produzir fé. Sempre esperamos pelo pior antes de ver o melhor. Deus interrompe a nossa vida com algo que nunca vimos. E ao invés da gente louvá-lo, porque a gente não conhece, quase sempre a gente entra em pânico. Nós interpretamos a existência de um problema como a ausência de Deus. Quando nós achamos que Deus está ausente em nossa vida, a nossa tendência é fugir. Alguma coisa boa os pastores devem ter visto. Se eles não tivessem visto coisas boas, obviamente eles não teriam permanecido. E se eles não tivessem permanecido, eles teriam perdido o versículo que vem depois. Olha que coisa maravilhosa nos diz, no mesmo livro de Lucas, no mesmo capítulo, agora no versículo 11. Assim nos diz: Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não bastou aos pastores de Belém verem os anjos. Talvez você até possa pensar que sim. O céu noturno se encheu de luz. A quietude foi rompida pela canção. Pastores comuns foram acordados do seu sono e colocados em pé por um coral de anjos. Cantavam maravilhosamente bem e diziam: glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. Aqueles homens jamais viram algo mais espetacular. Quando eles viram o coral de anjos, ficaram aterrorizados, imóveis. As ovelhas saíram de suas mentes e aí então tomou lugar aquele fato incrível. Apesar de tudo isso, não bastou aqueles simples homens verem os anjos. Eles não estavam satisfeitos pura e simplesmente com aquela presença angelical. Eles queriam ver mais do que isso. Eles queriam ver aquele que havia enviado os anjos até o seu lugar. Os magos, aqueles que nós chamamos de os reis magos, eles tiveram o mesmo desejo. Eles queriam que os seus olhos contemplassem a Jesus. Tal como os pastores, eles não ficaram satisfeitos com aquilo que viram também no céu noturno. Lógico, não que a estrela não fosse espetacular, não que aquela estrela que os guiou não fosse maravilhosa, mas eles queriam algo mais. Ser testemunha daquele astro reluzente, com certeza, foi um privilégio para os magos. Porém, não foi suficiente. Não bastou ver a luz sobre a cidade de Belém. Eles queriam ver a luz de Belém. Você consegue me entender? Foram até lá para ver a Jesus. Mateus, do capítulo 1, versículo 21, a Bíblia nos diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus. Jesus foi chamado por vários nomes, por vários títulos, mas o mais comum de todos eles é este: Jesus. Só nas páginas do Novo Testamento está inserido mais de 600 vezes a palavra Jesus. Como o seu nome era comum, quando Deus escolheu o nome do seu filho, ele escolheu um nome humano, comum. Escolheu um nome, na verdade, tão comum que parecia 2 ou 3 vezes em qualquer lista de presença. Mesmo tendo um nome tão comum, ele era tangível, acessível, alcançável. Aqueles que caminharam com ele lembram-se não de um título, não de uma designação, mas lembram-se de um nome: Jesus. Quando Deus decidiu revelar-se, ele o fez por meio de um corpo humano. A língua que chamou o morto para fora, a língua que chamou Lázaro para fora da tumba, era uma língua humana. A mão que tocou leprosos, com certeza, tinha sujeira debaixo das unhas. Os pés sobre os quais a mulher chorou tinham calos, estavam sujos. E as lágrimas dessa mulher, não se esqueça que as lágrimas daquela mulher vieram de um coração partido, e tão partido quanto o meu às vezes se parte, tanto quanto o seu às vezes se parte. Por conta disso, pessoas foram a ele. E como foram a ele? Tocaram-no enquanto ele caminhava pela rua, seguiram-no pelo mar, deram a volta pelas encostas, convidaram a ir às suas casas e até mesmo colocaram seus próprios filhos aos seus pés. A grande pergunta é essa: por quê? Por que as pessoas fizeram isso? Por que Jesus as fascinava com tamanha intensidade? Porque ele se recusou a ser uma estátua numa catedral, ele se recusou a ser um sacerdote num púlpito elevado,
Ao invés disso tudo, ele escolheu simplesmente ser Jesus. Deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Se você fosse Deus, você dormiria sobre a palha? Você beberia leite materno? Você usaria fraldas? Eu vou lhe confessar, se eu fosse Deus, eu não faria. Mas Jesus fez. Jesus fez. Ele deixou de comandar anjos para dormir sobre a palha. Ele deixou de dirigir as estrelas para apertado se aconchegar nos braços de Maria. Quando viu o tamanho do útero de sua mãe, ele poderia ter desistido, mas não o fez. Quando ele percebeu como as suas mãos seriam frágeis, quão suave seria a sua voz, quanta fome o seu estômago sentiria, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter desistido ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio, na primeira vez em que ele arranhou o joelho, na primeira vez em que ele assoou o nariz, na primeira vez que ele comeu o pão queimado. Ele poderia ter virado as costas, ele poderia ter ido embora, ele poderia ter desistido quando viu o chão empoeirado da sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa para cumprir, quando seus amigos de escola cochilaram durante a leitura do Torá, a sua Torá. Em qualquer momento Jesus poderia ter dito: chega, basta, eu vou para casa. Mas ele não fez isto. E ele não fez pura e simplesmente porque ele é amor, porque ele tem amor, porque ele ama a mim, ele ama você. Os anjos viram Maria trocar as fraldas de Deus. O universo assistiu maravilhado ao Todo-Poderoso aprender a caminhar, aprender a andar. Crianças brincaram com ele na rua. Se o líder da sinagoga de Nazaré soubesse quem estava ouvindo os seus sermões, talvez Jesus tenha tido espinhas. Quem sabe Jesus fosse desafinado. Seus joelhos podem ter sido, quem sabe, ossudos. Uma coisa é certa: embora Jesus fosse completamente divino, ele fez questão de ser também completamente humano. Por 33 anos, ele sentiu tudo que você e eu já sentimos. Ele se sentiu fraco. Seus pés doeram. Teve que driblar o fracasso. Era suscetível a mulheres sedutoras. Ficou resfriado. Arrotou. Parte do seu corpo, imagine, quem sabe até mesmo cheirava mal. Seus sentimentos foram feridos. Ficou cansado. Sua cabeça doeu. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei. Pensar em Jesus por este ângulo, olhar para Jesus desta maneira parece até mesmo irreverente, não é mesmo? Não é algo que a gente goste de fazer. Causa um certo incômodo. É muito mais fácil manter a humanidade de fora da encarnação. Pense comigo. Vamos tirar o esterco de volta da manjedoura. Vamos limpar o suor do seu rosto. Vamos fingir que ele nunca se machucou, que nunca assou o nariz ou que nunca acertou o dedo com o martelo. Mas posso lhe fazer um pedido? Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Deixe que ele seja tão humano quanto ele desejava ser. Deixe que ele entre no meio da sujeira, da lama do nosso mundo. Pois somente assim, se o deixarmos entrar, é que ele vai poder nos tirar deste lamaçal que muitas das vezes nos encontramos. Cristo tornou-se um de nós. E ele o fez para redimir a mim, para redimir a você, para redimir a todos nós. Você consegue ver, você consegue perceber. Jesus foi crescendo, crescendo. Um bebê já não é mais um bebê, agora vai entrando na pré-adolescência. A Bíblia nos diz que ele viveu numa cidade chamada Nazaré. E a cidade de Nazaré, ela fica num cume. Certamente nenhum menino nazareno resistiria a um passeio até a borda, para olhar um imenso vale que tem logo abaixo. Do alto dos montes, o jovem Jesus, o pequeno Jesus, podia examinar o mundo todo que ele mesmo havia criado. Flores silvestres na primavera, poentes maravilhosos, pássaros, inúmeros pássaros de todas as cores que voavam logo acima do ribeiro de Quizon e iam seguindo até o mar da Galileia. Podia sentir nos seus pés grama salpicada de tomilho, campos, figueiras à distância. Será que esses momentos não inspiraram as palavras que nós ouvimos dizer dias e tempos depois?
Em Mateus, no capítulo 6, versículo 28, é uma frase que eu gosto muito. Veja como crescem os lírios do campo. Ou então, em Mateus 6, 26, ele também diz, observem as aves dos céus. As palavras agora do Jesus maduro, do Jesus mestre, com certeza, nasceram nos pensamentos do Jesus menino, do Jesus adolescente. Ao norte de Nazaré, ficam as colinas de Naftali. Essas naftalinas são lindas, são coroadas de vegetação. Ao longo de uma delas, situava-se a vila de Safed. Conhecida na região, ela tinha o título na região, ela era conhecida por todos que estavam naquela ambiência como a cidade colocada sobre a coluna. Será que Jesus estava pensando em Safed quando disse, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Será que era esta a cidade que estava em sua mente, em sua memória, quando ele disse essa frase maravilhosa? O fabricante de jugos, e você sabe que Jesus trabalhou na carpintaria do seu pai, o fabricante de jugos mais tarde terminou explicando, o meu jugo é suave. Aquele que certamente tirou uma vez ou outra a serragem dos olhos, também pode dizer, por que é que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus entrou para a vida pública com cerca de 30 anos de idade. Mas deixa eu lhe dizer algumas coisas que julgo ser de grande importância. Para entrar na vida pública, Jesus precisava deixar a sua vida privada. Para mudar o mundo, Jesus precisava dizer adeus ao seu mundo pessoal. Precisou dar um beijo de Maria. Precisou fazer uma última refeição ali na cozinha, dar uma última caminhada pelas ruas de sua pequena cidade. Será que ele não subiu uma das colinas de Nazaré? E enquanto subia, não ia pensando no dia em que também teria que subir a colina próxima a Jerusalém. Ele sabia o que iria acontecer. Ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Cada grama de sofrimento havia sido registrado. E a ele cabia apenas fazer a sua parte. Não. Jesus não era obrigado. Jesus não foi obrigado por Deus a fazer. Jesus o fez de modo espontâneo. Por isso a Bíblia nos diz que ele, através das suas palavras, declarando a todos, eu espontaneamente dou a minha vida. Deixa ele falar, Nazaré era uma cidade muito aconchegante. Por quê? Por que não montar um projeto na cidade de Nazaré? Por que não dar vazão à sua capacidade criativa? Por que não permanecer na sua carpintaria? Manter sua identidade em segredo, ele poderia ter feito. Ser forçado a morrer, você sabe, é uma coisa, mas dispor-se a tomar a própria cruz é algo bem diferente. O dia em que ele deixou Nazaré é o dia em que ele declarou a sua devoção, seu amor por mim e por você. A palavra do Senhor nos diz, lá em Filipenses, através das palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo esvaziou-se a si mesmo. Ninguém em Nazaré o saudou como filho de Deus. Ele não se destacou na fotografia da classe. Ele não exigiu que o seu nome fosse repetido diversas vezes. Os amigos o conheciam, mas o conheciam como carpinteiro, não como um aluno de destaque na feira de ciências. Sua aparência não fazia as pessoas virarem o pescoço, a sua posição não lhe concedeu nenhum reconhecimento. Jesus abandonou os privilégios celestiais e revestiu-se das dores terrenas. Como é bom saber que Deus procura aqueles que façam o mesmo. Ele deixou a sua carpintaria. A porta daquele dia, quem sabe, foi aberta pela última vez. Com apenas alguns passos, ele cruzou a oficina vazia, abriu as venezianas, olhou para um lado, olhou para o outro, deu uma olhada generalizada na sua carpintaria, permaneceu por um instante, ainda que uma fração de tempo, naquele lugar que havia sido um refúgio, naquela pequena sala que abrigava tantas lembranças agradáveis. Quem sabe pegou o martelo pela última vez, passou os dedos pela lâmina da serra, bateu na madeira que já estava bastante surrada sobre o cavalete
Jesus estava ali para dizer adeus. Jesus sabia que havia chegado o momento de partir. De alguma forma, ele ouviu alguma coisa que o fez saber que aquela era a hora. Foi assim. Assim ele veio sentir pela última vez o cheiro daquela serragem, o cheiro da madeira. A vida ali era uma vida calma. A vida ali era uma vida tão segura. Jesus passara incontáveis horas de alegria ali. Foi naquele chão empoeirado que ele brincou, que ele engatinhou. Foi ali que, enquanto seu pai trabalhava, ele aprendeu a andar. Foi ali que José ensinou a ele a segurar um martelo. Foi naquela bancada que ele construiu a sua primeira cadeirinha. Imagine, porque eu também posso imaginar. Imagine o que ele pensou ao dar aquela última olhada naquela sala. Talvez ele tenha parado por um tempo na frente da bancada, olhando para os cavaletes de madeira. Talvez tenha prestado atenção nas vozes do passado que enchiam aquela ambiência, que enchiam o ar. Eu fico pensando, será que ele hesitou? Será que o seu coração estava partido? Será que ele segurou alguns pregos nas mãos? Será que ele, olhando para os pregos, não pôde até mesmo antever a dor que sentiria ao tê-los atravessando o seu pulso, os seus pés? A partida não deve ter sido fácil. Afinal, vamos ser sinceros, a vida de carpinteiro não era tão ruim assim. Aliás, não era ruim mesmo. Os negócios iam bem, o futuro era brilhante, o trabalho era agradável. Eu fico pensando, será que ele não quis ficar? Vamos ser sinceros, ele poderia fazer um bom trabalho ali em Nazaré. Ele poderia se estabelecer naquela cidade. Quem sabe até mesmo construir uma família. Quem sabe até mesmo se demonstrar em meio a tantos outros como pura e simplesmente um cidadão de bem. Poderia até mesmo ser um líder de comunidade. Eu penso assim, eu me dou a liberdade de pensar assim, porque eu sei que ele, Jesus, já havia lido o último capítulo da sua vida. Ele sabia. Os pés que se afastariam da sombra segura daquela carpintaria não descansariam até que fossem perfurados, até que fossem pregados numa cruz romana. Sabe? Ele não precisava partir, ele não precisava deixar aquela cidade. Ele tinha escolha, ele poderia ter permanecido, ele poderia ter ficado de boca fechada, ele poderia ter ignorado o chamado, ou até mesmo deixado para depois. E se ele tivesse optado por ficar? E se ele tivesse optado por permanecer em Nazaré? Quem saberia? Aliás, quem o culparia? Mas o seu imenso amor, a sua imensa paixão por mim e por você, não o deixou fazer isso. Se houve alguma hesitação da parte da sua humanidade, prontamente foi vencida pela sua compaixão, pela sua divindade. Sua divindade ouviu as vozes, sua divindade ouviu o clamor desesperado do pobre, as acusações amargas do abandono, o desespero da incerteza daqueles que tentam salvar a si mesmos. Talvez você seja um deles. Sua divindade viu rostos franzinos, alguns rostos chorosos, alguns até mesmo ocultos atrás de véus, rostos obscurecidos pelo medo, outros rostos sinceros em sua busca, outros rostos pasmos diante do tédio. Deixa eu lhe dizer, desde o rosto de Adão até o rosto, a face de uma criança que nasceu em qualquer lugar deste mundo, ele viu a todos. Ele viu a mim, ele viu a você, e você pode estar certo de uma coisa: dentre as vozes que ecoaram naquela carpintaria em Nazaré, estava a sua voz, suas orações silenciosas, até mesmo aquelas feitas num travesseiro manchado de lágrimas, todas elas foram ouvidas antes mesmo de serem proferidas. As suas dúvidas mais profundas sobre morte, sobre eternidade, ele as ouviu. Ele saiu daquela cidade. Ele partiu de Nazaré por minha causa, por sua causa. Abandonou o seu mundo para transformar o meu mundo, para transformar o seu mundo. Você se lembra da promessa do anjo? Está registrado lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A palavra Emanuel é a junção de duas palavras, El, Elohim,
o Senhor, poderoso dos poderosos. Emmanuel, conosco, comigo, com você. Emmanuel, o Senhor, o poderoso dos poderosos, comigo, com você. O nome que foi lhe apresentado há quase 2000 anos atrás tem tanto a nos dizer. É Deus conosco. Não é Deus acima de nós, não é Deus abaixo de nós, não é Deus perdido na vizinhança. É Deus conosco. Ele veio assim. Não é Deus com o rico, não é Deus com o religioso. É Deus conosco. É Deus com quem chora. É Deus com quem ri. É Deus com quem tem culpa. É Deus com quem se fragiliza. É Deus com quem se gosta. É Deus com gente que se desgosta. É Deus conosco. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. Por hoje, paramos por aqui. Na próxima semana falaremos outras coisas a respeito dele. Seu ministério, o modo como ele andou por meio às pessoas, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Não perca. Nós temos tanto a aprender com Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Estarei orando por você, na esperança firme, na convicção inabalável de que na próxima semana nós estaremos juntos novamente. Quem é Jesus?